página inicial. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse livreto muito bom, Os Fatos Espíritas e as Forças X, foi a primeira parte. Nós estamos quase concluindo a segunda parte, Espiritismo e Materialismo. No último encontro, iniciamos o capítulo Satanás e Loucura, a sugestão em ação. E nós vimos aqui que o Carbar fez um comentário de que, para não perder as facilidades, as benesses que os religiosos tinham, o que fizeram? Inventaram a figura do Satanás. E, em especial, para o Espiritismo, disseram o seguinte, que nos momentos das manifestações, quem se manifestava era o Satanás. Porém, viu-se que isso era uma bobagem, aquele Satanás de chifre, que seria uma força contrária a Deus, que estaria ali sempre disputando com Deus, não é verdadeiro. Perderam a batalha. Aí chegaram então numa segunda invenção. Cuidado, o Espiritismo produz loucura, fujam do Espiritismo. Então até esse ponto nós viemos. E aí Carvalho diz o seguinte, que o leitor que até aqui tem acompanhado toda a exposição, ele diz, estamos certos de que não tomará a sério esta outra forma de combater uma ciência nascente, como é o Espiritismo. Ou seja, cuidado que o Espiritismo produz loucura. Não é verdade. E aí o Carvalho vem fazer os seus comentários. Se fosse possível uma ciência, uma filosofia ou um ensino qualquer produzir loucura, seria mais fácil atribuirmos este mal aos regimes severos do catolicismo, com seus mistérios insondáveis, suas práticas sibilinas e suas exigências sem fundamento. Os rigorosos jejuns a que eram submetidos aqueles que não podiam comprar, veja bem, comprar a despensa, a vida ascética, os gestos forçados, as mímicas e mais um milheiro de coisas que deixamos de escrever, poderiam com mais facilidade produzir a loucura do que uma ciência que demonstra com fatos a nossa imortalidade e uma religião que nos conduz à perfeição, sem dogmas, nem mistérios ou coisas que estabeleçam a confusão no nosso espírito. Nós temos a igreja, como ele fala aqui, que tem os seus dogmas intocáveis. É porque e estamos conversando. Não se permite discutir. O Espiritismo, ao contrário. Vamos usar a razão. E se a ciência provar que nós temos alguma coisa errada, está muito claro. Vamos seguir a ciência. Então usem a lógica, a razão, o equilíbrio, a paz e a harmonia. E não porque e estamos conversando. Isso não existe, gente. Isso é coisa lá do passado. Mas infelizmente nós estamos vendo isto hoje. Só no Espiritismo? Não. Em todas as religiões. O que estão fazendo os jihadistas lá na Ásia, na África, na Europa, enfim, pela terra inteira? Você não é da minha religião? Pumba, corta o pescoço. Que história é essa, gente? Que negócio é esse? É estranho nós convivermos com umas coisas nesse sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz, não tem jeito. A minha verdade é melhor do que a sua, o meu Deus é maior do que o seu Deus. Ué, peraí. Deus é a entidade suprema, a causa primária de tudo que existe no universo. Se eu chamo de Deus, de Alá, de divindade, de Jeová, do que quiser, mas é um único, não tem 2, 3, 4, 5 deuses. Então nós precisamos usar a inteligência, como eu sempre digo. Usar, está aí o modelo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. E continua Carvalho dizendo o seguinte, e já que entramos nesse assunto,
que lembra os misticismos religiosos, não será demais aconselhar aos espíritas inscientes o estudo dos livros de Allan Kardec, os espíritas que estão começando, para que se identifiquem com os princípios básicos do espiritismo e evitem, por essa forma, tudo aquilo que possa escandalizar e dar a censura àqueles que, adversários sistemáticos, nos espreitam visando o descrédito da nossa doutrina. Por que insistem no descrédito do Espiritismo? Primeiro, que é a razão maior, que o Espiritismo não veio para ser implantado como uma nova religião, mas veio para ser implantado como uma nova conduta moral, uma filosofia de vida, em que nós devemos amar a Deus e nos amarmos uns aos outros. E não estamos preocupados em perder benesses, em perder cargos, em perder vantagens pecuniárias que eventualmente tenhamos dentro do nosso quadro de trabalhadores da doutrina espírita, como acontece nas outras religiões. Por isso, somos combativos. Por quê? Estamos pondo o dedo na ferida. Aqui depende de cada um de nós. Eu quero mudar. Não tem ninguém que vai interferir para mim se eu não der o primeiro passo, se eu não buscar aquilo que eu preciso. Que não acontece nas outras religiões, que tem um representante lá, que ele é o mandatário, ele que sabe tudo, ele que faz tudo, ele que conversa com Deus, ele que resolve. Conversa fiada, né, meus amigos? Não temos mais que pensar nessas coisas. Quando eu quiser falar com Deus, eu falo, e cada um dos senhores fala. Basta fechar as janelas, fechar as portas e abrir o coração e falar com o Pai. Somos filhos dele. Por que alguém tem que falar por nós? Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Então vamos em frente. A intromissão nos dogmas e sacramento das seitas sacerdotais não está de acordo com o caráter espírita, assim como não devem essas práticas materiais e pagãs serem usadas nos núcleos espíritas sob qualquer pretexto. Não tem que inventar nada. Não tem que falar nada. Pôr um cordãozinho no chão, aí ó, para entrar aqui tem que dar 2 pulinhos, tem que... Oh, gente, não tem nada disso. Isso não existe. Nós temos que vir com a vontade firme e sincera de querer ajudar, praticar o bem, porque quanto mais doarmos, mais receberemos. É assim que funciona. Isso é o universo. O universo ele dá mais do mesmo. Quanto mais eu der, mais ele manda de volta. Do quê? Do bem, do mal, de tudo aquilo que eu jogar para ele. Então, quem é o responsável? É Deus? Não, somos nós mesmos. O Espiritismo é a doutrina do Espírito que deve ser usada em verdade, na realidade e não na aparência. Olha que frase, gente. Vou repetir. O Espiritismo é a doutrina do Espírito que deve ser usada em verdade, na realidade e não na aparência. As práticas cultuais e ritualísticas são próprias das doutrinas humanas, porque o seu caráter é puramente sectário. A nossa doutrina não é humana. Quem que ditou a doutrina para nós? Foi Pedro, fui eu, foi Beli? Foram os espíritos. Ela veio de cima para baixo e não de baixo para cima, como são essas doutrinas sectárias. Então veja, o que nós temos que fazer? Usar a fé, usar a razão, usar a liberdade, usar o raciocínio, usar a lógica e buscar aquilo que realmente está em consonância com o ensino do nosso
mestre, modelo e guia? Amor a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. E aqui encerra esse capítulo. Algum comentário, alguma pergunta? Quando José e Maria apresentaram Jesus ao templo, os dogmas vigentes na época ainda vigoravam e eles seguiram, tanto que eles ofereceram uma pomba no templo, né? Sim. Mas eu não encontro na Bíblia passagens que dizem em que momento isso aí foi alterado, porque é claro que José e Maria alteraram a vida deles também. Automaticamente, a partir do momento que da Jesus pregação de começou a pregar, exato. trazer a nova doutrina, Porque eles estavam seguindo normalmente. direitinho os preceitos do judaísmo da época, que era a única religião da antiguidade que aceitava um único Deus. Sim. Todas as outras eram politeístas. Certo, isso mesmo. Mas não aparece na Bíblia em que momento isso foi Veja alterado. bem, você nasceu em berço espírita? Não. Então, em que momento você começou a mudar as coisas? É a mesma coisa. Quando você tomou conhecimento, quando aquilo veio a público para você, opa, é aqui o meu caminho. Assim digo a mesma coisa. Quando eu percebi, eu falei, opa, isso aqui não quer dizer mais nada para mim. Exatamente foi com Jesus, quando ele trouxe ao público, entendeu-se aquilo que ele trouxe, pronto, deixa de lado. Foi o que aconteceu. E José, ele desaparece, né? Ele nunca mais é citado na Bíblia, que era a última vez que ele aparece. Né? Depois ali não tem mais referência. Não tem referência nenhuma. Oficial né? na que Bíblia houve. não tem mais. Não. Mesmo Maria, em algumas passagens, ela aparece, né? Depois até um pouco mais. Depois na também, morte, né? na crucificação, ela aparece. E depois também mais um pouco com Paulo, ela aparece. Com os apóstolos, né? Porque eles começam a preparar os sermões, né, do Cristo. E aí alguns deles, Paulo vai tentar conversar com ela, para ver se entende. O próprio Mateus, João, os evangelistas. Mateus, João, Lucas, que era Mateus, várias vezes ele foi falar com ela. Várias vezes ele esteve com ela. Para confirmar. Sem dúvida, ela era um espírito de luz também. Claro, para ser escolhida para ser a mãe dele, não seria qualquer uma. Não tenha dúvida. Mas tem-se notícia de Maria, né? Ah, sim, depois, espiritualmente, nossa. Elevadíssima Maria, nossa, tem a falange aí dos que acompanham Maria, vai buscar os irmãozinhos nas regiões profundas aí, coisa muito séria. Maria foi na terra, né, Maitá? Ela foi viver com João em Éfeso, né? Sim, foi. O João deu acolhida a ela. Deu acolhida. Ele né? ganhou, né? Ele ganhou acho que uma casinha lá. Não sei, esse detalhe eu não sei. É mais ou menos isso. Esse E detalhe. convidou ela Para morar lá. para morar com ele em Éfeso. Lá em Éfeso, né? E lá cuidaram do pessoal, né? Sim. Tinha evangelho, tinha leitura. O João tratava de uma coisa e ela de outra. Né? Não tinha suas Uma tarefas população lá. tinha. suas tarefas. Isso foi até o fim da vida. Agora, o tempo de vida dela eu não sei dizer quando foi na Terra. Mais ou menos longo. Foi longo? Eu não tenho certeza. Mas com certeza deve ter sido um espírito. Deve não, é um espírito muito elevado, com certeza. Quem buscava é Jesus. O próprio filho veio buscar. Quando chegou a hora. Isso aí. Então, continuando aqui, há mais alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. Então, no próximo capítulo, a fé, a razão e a liberdade, dando continuidade, então, a fé, longe de ser a crença em certos e determinados dogmas religiosos, é o resultado dos estudos das leis naturais, livre do sentimento sectário do crente, por obediência partidária. Não adianta eu pegar um livrinho, o Evangelho, osmose aqui, achar que eu vou absorver todo o ensinamento. Não vou. Eu tenho que ler aqui, estudar, trocar ideia, estar com a mente aberta para ser contraditado
porque nem sempre os nossos pontos de vista são os verdadeiros, são ideias que formamos dentro do conceito que nós tivemos, e de repente eu preciso ampliar. E para isso eu tenho que estar aberto a ouvir novas ideias. Então temos que estudar. O Espiritismo é claro: espíritas, amai-vos, instruí-vos, que sem instrução não há elevação. Maita, Pois não, Pedro? não adianta só ler, precisa se compreender. Tá. Por isso temos que discutir e entender a fundo. Porque se não pegar esses livros e achar que é um romance, não adianta. É tempo perdido. Tem que entender. O Evangelho inteirinho é isso. Se nós não compreendermos, né? Às vezes um parágrafo você vai ficar meses pensando nele para poder entender alguma coisa. Um parágrafo. E um dos enganos está na letra, né? Não pode pela letra. Né? A letra mata, né? da época é uma coisa, a tradução... Compreensão e entendimento, que senão... Se não vivemos isso, não tem chance. Mas o Evangelho é um livro de cabeceira. Né? Em cada época da sua vida você tem uma compreensão diferente. Tem. Então você tem que ler várias vezes. A partir do momento que você amplia o seu conhecimento, ele não volta mais ao que era. Então você vai enxergar ângulos que você não viu antes. Depois, novos ângulos, e aí vai embora. E assim vai. O Livro dos Espíritos, já li não sei quantas vezes, cada vez que a gente vai ler, poxa, mas isso aqui não tinha percebido, que loucura, olha como é, está bem claro agora. Por quê? Porque eu tive o conhecimento para poder chegar naquele ponto. E assim são com todos eles. Então ele continua dizendo o seguinte, diz Allan Kardec, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A razão é uma faculdade superior destinada a nos esclarecer sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E que, como todas as outras faculdades, desenvolve-se e aumenta-se só pelo exercício. Só pelo exercício. Então não adianta imaginar que eu vou ficar olhando o livro que aquele conhecimento vai ser absorvido comigo, não. Eu tenho que ler e tenho que exercitar. Assim é que, bem diz Leon Denis, que a fé não pode ser substituída pela razão, e nem a razão pela fé, porque ambas são inseparáveis, se consolidam e vivificam uma a outra. Então, repetindo, fé e razão, uma depende da outra. Fé cega, meus amigos, chega, é o que nós já fizemos muitas vezes no passado. Acredita, ajoelha, faz isso, faz aquilo, põe a roupa assim, põe a roupa assada, usa o véu aquilo, chega, isso é fé cega. Mas por que eu vou fazer isso? Opa, aí começa a razão. E só vamos aceitar quando a razão aceitar. Não podemos mais continuar assim. Chega. Massa de manobra, marionetes, já passou o período. Mas infelizmente, na humanidade, ainda temos muita massa de manobra, muita marionete, que acha que pode barganhar com Deus, que acha que pode barganhar com os espíritos elevados, que são chamados de santos. Olha, eu vou fazer isso, tá? Então se me der isso materialmente, eu vou fazer isso aqui, que eu vou a pé até não sei o que lá, para papapá. Gente, não tem mais sentido isso. Não dá mais. Não tem barganha com o mundo espiritual. Só tem mérito. E mérito nós temos que buscar com a razão, com a lógica, com o equilíbrio, com a harmonia, com a paz. A união de ambas, razão e fé, alarga os horizontes do nosso pensamento, harmoniza as nossas faculdades e nos dá paz consoladora. A fé cega, está aqui, ó, é o edifício construído na areia movediça.
do qual falou Jesus. É esta a fé prescrita por todas as seitas religiosas que têm procurado anular a razão, exigindo a abdicação do mais precioso atributo do homem. Qual é? O livre-arbítrio. E o raciocínio. Livre-arbítrio é teu, raciocina do teu jeito. Use a razão e a fé. É a liberdade, né? Oi? É a liberdade. É a liberdade. Eu não tenho razão de nem pedir. Tem sentido. Eu venho aqui porque eu tenho medo. Se eu não vier, vão me pegar, vão me matar. Opa, peraí, que negócio é esse? Cadê minha razão? Eu venho só para atender, manter o instinto para ficar vivo, mas não porque eu gosto, porque eu entendi, isso atende a minha razão. Pois não. Eu vim aqui para procurar um esclarecimento. É isso aí, legal. O esclarecimento está aberto para todos nós. Uma pessoa, eu estava andando de carro, uma pessoa passou por mim e pediu para baixar o vidro do carro. Sim. Aí eu baixei, ela falou assim, ó, senti alguma coisa bem forte em você. Eu disse, como assim? Aí ela disse, não, é porque eu sou espírita. E eu senti uma coisa em você, a gente pode conversar? Só que quando aconteceu, a gente estava no cruzamento, eu ia para a direita, ela foi subsequente, a gente acabou não conversando. Então por isso eu estou aqui para tentar... Mas isso foi hoje, é coisa recente ou é coisa antiga? Tem menos de um mês. Tá. E você veio por quê? Porque você ficou com medo que alguma coisa possa acontecer? Medo não. Ah, Eu vim procurar respostas. legal, muito bom. Então você vai ter as respostas. Não vai imaginar que a resposta está prontinha hoje, um dia acabou. A partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, é eterna, não tem mais fim. Porque uma coisa vai puxando a outra, vai se alargando os horizontes e não tem mais fim. Eu estou procurando as respostas. Legal, Eu acho bom. que Você vai ter. eu posso ter. Nós vamos continuando, você vai ter pessoas que vão te atender daqui a pouco, e aí começam, vai depender só de você, daqui para frente. Seja bem-vindo. Tem um fato semelhante. Uma senhora, muito amiga de uma amiga minha, é um fato real acontecido há alguns meses atrás. Ela estava no interior, dirigindo o carro dela, e foi cruzar uma via secundária, e veio um caminhão com tudo e matou-a na hora. Ela morreu esmagada no volante. O motorista do caminhão desceu desesperado, olhou para ela e os outros que estavam no carro não morreram, somente ela. Ele falou imediatamente, ele falou, essa senhora era espírita, e ela era realmente espírita. O motorista falou isso, o próprio motorista do caminhão. Não saberia como, Como ele, sabe? Não sei responder. Ele seria, provavelmente, eu não sei, não. Algum vidente, alguma coisa, viu algo que o levou a concluir isso. Só concluiu assim, instantaneamente, assim, foi uma coisa impressionante, ficou todo mundo, bom, na hora está todo mundo desesperado, e, né, não vai questionar nada, né? Mas depois que a coisa passou, o motorista sumiu, não deu mais de nada. Não, eu não saberia te responder honestamente, se alguém souber, por favor, que eu não saberia como e por que aconteceu isso, como ele chegou a essa conclusão. Mas é que era evidente, conseguiu ver alguns espíritos ali atendendo na hora, ou talvez tenha chegado a essa conclusão. Talvez, não tenho a mínima ideia se foi isso. Então, continuando aqui, então, a união de ambos retomando, a fé e a razão, alarga os horizontes do nosso pensamento, harmoniza as nossas faculdades e nos dá uma paz consoladora. A fé cega é o edifício construído na areia movediça, do qual falou Jesus. É esta fé prescrita por todas as seitas religiosas que têm procurado anular a razão, exigindo a abdicação do mais precioso atributo do homem, o livre-arbítrio. O homem é dotado de liberdade e é pelo bom uso
daquilo que ele fizer dessa liberdade, que lhe vem o mérito das suas ações. Perceberam a profundidade disso? Ah, eu sou um cara, vou usar minha inteligência, mas vou prejudicar todo mundo, vou fazer negócios escusos, vou fazer tudo que é contrário à boa norma. Está aqui, ó. O homem é dotado de liberdade, ele fez porque quis. E é pelo bom uso do que ele fizer dessa liberdade que lhe virá o mérito de suas ações. Que mérito ele teve? Bom ou ruim? Péssimo. Então, o que ele aprontou com os pensamentos? Ficou focado em coisas ruins. Jogou para o universo o quê? Coisas ruins. Quanto mais a gente joga para o universo, mais ele retribui do mesmo. Então ele vai buscar coisas ruins. E coisas ruins ele vai em regiões onde só tem coisas ruins. E assim vai, meus amigos. Não é Deus que está lá, você vai... Não, isso não existe. Nós somos juízes de nós mesmos. Não tem como brincava lá, que tinha um santo lá que está... agora você vai para cá, você vai para lá. Não tem nada disso não, gente. Cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Essa é a maravilha da doutrina. Entregou na mão de cada um o seu destino. Não podemos reclamar amanhã, não, que eu entrei numa pior aí. Eu sou o causador. Ou entrei numa boa. Obrigado, Deus, por ter o merecimento. De repente eu tenho um merecimento para ver se de fato eu posso continuar tendo aquele merecimento. Aí sobe o orgulho, sobe a vaidade, eu jogo tudo no chão. Volta tudo para trás, meus amigos. É assim que funciona o universo. É livre arbítrio. Eu tomo a decisão. Não adianta a gente querer negociar com os, entre aspas, os santos. Vamos lá. Eu prometo que vamos fazer as promessas. Não tem, meus amigos. É mérito, é trabalho, é plantação. Ô, Maita, Pois não, Pedro. eu acho que não pode passar o axioma de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me Nem tudo convém. me convém, é verdade. Isso é livre. É livre. Entre o bem e o mal. Cada um escolhe. Cada um escolhe. É opção. É isso aí, é verdade. É isso aí mesmo. Mais comentários? Mais perguntas? Então vamos, continuando. Sem a liberdade, não há responsabilidade. E sem a responsabilidade, a criatura humana não é mais do que um joguete do trabalho das moléculas que fortuitamente se congregam no organismo. O que tiraria toda a sua responsabilidade de ação. É muito simples, né? Não fui eu que fiz. Aquela história, sempre que você pega com a boca na botija, como se diz na gíria, não fui eu, foi o Valtinho, foi ele, foi o outro. Que história é essa, gente? Não tem essa história fortuitamente, não. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Assumir, né? Tem que assumir, não tem essa de jogar para o outro, não. Porque nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, diz Paulo. Ninguém está vendo. Uma nuvem de testemunhas. E vai chegar ali no Valtinho, ele é médio, então rapidamente ele pega isso. Olha, você viu lá o Maida e tal, fez tranquilamente, gente. Não é assim, Valtinho? Coisa é uma coisa seríssima. Ninguém fica escondido, ninguém faz nada que ninguém veja. É uma nuvem de testemunhas. Fora a nossa própria consciência. Fora a própria consciência, que aí é um negócio terrível. Fora disso ainda. A prestação de conta. A prestação de conta depois é um terror. Embora tenazmente combatido o livre-arbítrio por certos filósofos, ele aparece em todos os atos da vida dos povos, demonstrando assim a sua realidade. Veja, nós falamos há pouco sobre o que acontece com os irmãos lá, os muçulmanos do califado. O que eles estão fazendo? Cortando o pescoço dos outros. É livre-arbítrio. Eles estão achando que eles são corretos, mas eles pararam para pensar, refletiram, usaram a razão ou usaram a fé cega?
Como? Eu vou chegar aqui, em nome de Deus, vou pegar e pumba! Não posso fazer isso, gente. A vida a Deus pertence. Ele deu, Ele tira. Quem somos nós para tirar a vida? A vida está emprestada para nós aqui na matéria. Nós não temos o direito nenhum de tirar a vida de ninguém, de nada. Então, como nós vamos chegar num ponto desse? Temos que usar o livre-arbítrio, a razão, a fé raciocinada, jamais a fé cega. A fé cega leva ao que nós estamos vendo. Continuando. Desembaracemo-nos de todas as ideias preconcebidas, diz Caibachur. Damos o grito de liberdade, ou melhor, desembaracemo-nos de todas as ideias preconcebidas. Demos o grito de liberdade a todas as consciências. Façamos então funcionar a razão de todos os nossos semelhantes. E veremos, dentro em breve, a fé se colocar em seu posto de honra, superior às ameaças do preconceito e às seduções vis da visão do outro. 1925. O que nós estamos vendo hoje ainda, meus amigos? Isso aqui foi escrito em 1925. Como pode um negócio desse? Então veja, o que nós temos que fazer, o que nós temos que buscar? É o conhecimento. É o que nós temos que levar para as nossas crianças. É o que nós temos que levar para todos os recantos do planeta. Sem conhecimento não há elevação. Vamos ser sempre as marionetes, massa de manobra. Não adianta. Nós temos que usar o livre-arbítrio. Está em nossas mãos. A doutrina espírita veio, fez isso. Tá. Cada um caminhe com as suas próprias pernas. Deus é único, inteligência suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Ele nos criou, nos deu a chance de aqui estar, quantas vezes fosse preciso. Para quê? Para que a gente, com nosso esforço, nossa boa vontade, caminhássemos na simplicidade, desenvolvendo o amor, a justiça e o perdão no coração, para um dia retornar definitivamente a Ele. Para ficar em estado de beatitude e adoração? Não, isso não existe. Isso é uma ideia errônea. O mundo que nós vivemos é um mundo que está aperfeiçoando. Da mesma forma estão os outros mundos. Deus está criando novos mundos. O universo está em contínua e constante expansão. Novos fragmentos de espírito são criados continuamente por Deus. Um dia, perde-se nas dobras do tempo, faremos o que fez Jesus. Receberemos uma nuvem de gás incandescente, será criado um planeta e administraremos esse planeta. Mas temos que estar pronto para passar, inclusive, pelas mesmas provações do Cristo. Então veja, o caminho é bom. Perguntas, comentários? É engraçado que o próprio Cristo falou, né? Meu Pai não cansa de trabalhar. Cessa de trabalhar, exatamente. Deus trabalha contínuo e constantemente. Então não para. O Cristo deixou isso claro. Está lá nos Evangelhos. E nós? Nós somos muito difíceis, né? Criamos dificuldades, estamos sempre aí atrás das novas regras das leis do trabalho, para ver se tem uma folguinha aqui, se cobra uma hora extra a mais ali, se tira uma vantagem aqui, uma lei de Gerson ali. Gente, já termina o nosso tempo, o sininho bate, termina, nós vamos embora. E aí? Como é que vai ser? A prestação de conta para a nossa consciência. Nós viemos para desenvolver mais um pouco das nossas habilidades,
daquilo que nós prometemos, sair da simplicidade, desenvolver o amor, a justiça e o perdão no coração para nos elevar. Duro que quando sai daqui, a maioria dos companheiros que chegam aí, que a gente conversa, não foi nada para frente. Ao contrário, se iludiu com a matéria e assumiu mais compromissos. Aí fica complicado, fica difícil. Então é Deus o responsável por isso? Não, somos nós. Somos nós. Eu sei que eu não posso pegar as coisas do Beli, do Valtinho e do Mário, enfiar no meu bolso e sair correndo. Mas eu quero fazer. Deus não me proibiu. Tá bom, eu vou lá, eu tiro, roubo e até tiro a vida deles. Isso vai ficar de graça? Não. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não tenha conhecimento. Então, o novo planeta, o Chupão, que está aí como um meteórito, aí está meio escondido, está chegando. Até ele se estacionar em algum lugar nas proximidades aí do sistema solar. Aonde? Não temos a mínima ideia. Então é para lá que nós iremos se persistirmos em ser contrários às leis de Deus. É isso que está prescrito, meus amigos. É isso que acontece. Quantos já não vieram de Capela para cá? Quantos daqui já não foram para outro lugar? Na casa do Pai existem muitas moradas. Não é só a terra. Seria uma ilusão nós imaginarmos que essa infinidade, algo que não tem fim, será habitado só na terra. Gente, seria até hipocrisia admitirmos algo nesse sentido. Seria pensar muito pequeno, abaixo de uma minhoca, que está rastejando pelo chão. Não é verdade? Comentários, perguntas? Então, no próximo encontro, nós vamos ao capítulo Religião e Religiões. Sem caridade não há elevação, não há salvação, como se diz. E aí teremos a conclusão. Provavelmente no próximo encontro nós concluiremos mais este livrinho aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos, saúde e paz e até o próximo encontro. Obrigado.